São três premissas que precisamos observar antes de pensar em alocar em um token cripto. A primeira é: existe fluxo ativo de usuários? O Orkut foi a primeira grande rede social que existiu e acabou morrendo. Ela era ruim? Não, muito pelo contrário, mas perdeu todos os seus usuários. E sem usuários não temos a segunda premissa, que é receita. Se o projeto não lucra, ele depende de financiamento. E se a torneira se fecha, o projeto morre. E vemos isso diariamente no mercado cripto, com mais de 99% de todos os projetos sendo encerrados. Porém, a receita sozinha não diz muita coisa sobre o projeto. A PumpFan, por exemplo, teve 1,2 bilhões em receitas anualizadas no ano de 2025. Porém, você não consegue ter acesso a esse lucro. A PumpFan não possui token de protocolo. Dessa forma, toda a receita gerada vai diretamente para a mão dos seus criadores. Nenhum centavo, então, é distribuído a quem usa ou especula no sistema deles. E hoje, então, vamos discutir aqui a premissa número 2, que é a receita, e principalmente a premissa número 3, que é a distribuição de lucro. Quanto da receita que é produzida pelo protocolo vai para o holder do seu token. Sem usuários, não temos receita. E sem receita, não temos valor gerado para o holder. Todas essas três premissas caminham juntas. E hoje você vai entender aqui como usufruir da receita de um protocolo. Vou trazer aqui agora o ranking real de quem faturou nos últimos 30 dias, com dados atualizados em agosto, retirados do DeFi Llama. Mas antes de começarmos, temos algumas exclusões. A Tether lucrou 480 milhões, a Circle 192 milhões, tudo isso em uma janela de 30 dias. Elas são as maiores geradoras de receita no universo cripto. Todos os lucros desses protocolos vêm praticamente dos rendimentos dos treasuries que elas investem. E a receita é revertida integralmente para os donos do protocolo. Mesmo sendo as maiores do ranking, ela não distribui nenhuma parte da receita, por isso não entra na nossa lista. A Grayscale e a Praxos são gestoras privadas. Todo lucro são dessas empresas, mesmo lucrando muito, não tem distribuição para o holder. A World Liberty Finance, a USD1, grande parte da sua receita é direcionada à família Trump. Por risco de governança, não vai entrar também no nosso cálculo. Depois dessas exclusões, sobram 18 protocolos que faturaram bem nesses últimos 30 dias. Todos eles com dados reais e verificáveis. Mas cada um tem um impacto diferente sobre o seu token. Eu sou Leandro Guedes e aqui no Blindagem Cripto você vai aprender a sair da mentalidade de um investidor emocional para a mentalidade de um investidor estratégico. Vamos então entender quem realmente fatura nesse mercado cripto e o que o investidor blindado fará com essa informação. Nem toda receita que é produzida pelo protocolo chega da mesma forma para o detentor do seu token. Existem hoje 3 mecanismos verificáveis de retorno para quem detém o token de determinado protocolo. Vamos começar então do mais fraco para o mais forte. O terceiro é o staking. O protocolo remunera quem bloqueia os tokens como segurança da rede. Você deixa os seus tokens lá parados e travados e recebe uma recompensa por isso. O problema dessa situação é que se a emissão de tokens for maior do que a receita do protocolo, gerará inflação. Por mais que você receba uma recompensa, você estará perdendo em termos de poder de compra do seu token. O segundo deles é a queima. O protocolo utiliza a própria receita para recomprar tokens no mercado e queimá-los, tirando definitivamente de circulação. Cada transação aqui então vai reduzir o supply no mercado. Se a demanda permanecer constante, o preço do token sobe porque o seu supply cai. Esse é o mecanismo mais simples que conecta a receita do protocolo ao detentor do token. E o primeiro e mais poderoso de todos eles é o buyback automático. O protocolo não só recompra e destrói os seus tokens no mercado, como faz isso de forma automatizada e imutável. Não precisa de uma decisão humana. Não precisa de votação de um conselho. A receita de tudo que é produzido dentro desse protocolo vai diretamente para o mercado para a recompra de tokens. Esse é o mecanismo mais próximo de um dividendos que o mercado DeFi já produziu. Assistam o vídeo sobre a inflação dos tokens que eu produzi no domingo passado. Vou deixar nos cards para vocês aqui agora, pois nele explico exatamente como cada um desses mecanismos impactam diretamente no token. O investidor blindado aqui então não olha somente para a receita. Ele olha para qual mecanismo essa receita reverte valor para o token, pois 2 protocolos com exatamente a mesma receita podem ter impactos completamente diferentes em valor no seu token, dependendo de qual mecanismo ele vai utilizar. Vamos dividir aqui então em grupos. O grupo número 1, o protocolo tem uma receita real e um mecanismo de reversão de valor para o token do holder. Na posição número 1 com maior receita em Revenue foi a Canton Network. Quando digo Revenue, é a parte da receita que é revertida em valor
para o detentor do token. Ela é uma chain institucional. Teve um revenue de 50,7 milhões de dólares nos últimos 30 dias, um valor anualizado de 608 milhões de dólares. O Goldman Sachs, o JP Morgan e o Deutsche Bank utilizam essa rede. Todas as taxas que são geradas pelo protocolo são queimadas. O problema é que não existe um token para o varejo. Essa então é a maior receita retida de todo o nosso ranking que nós não conseguimos ter acesso. Mas temos um acesso na posição número 2, a recompra mais agressiva de todo o mercado, com um revenue de 29 milhões de dólares nos últimos 30 dias. Temos a Hyperliquid. 99% de todas as taxas que são produzidas no mercado vão diretamente para a recompra de token hype no mercado. Só no mês de agosto tivemos mais de um dia com queima de área superior a 1 milhão de dólares. E esse token você consegue ter acesso diretamente a ele. A terceira posição veremos logo a seguida. E na quarta posição temos a Uniswap. Seu revenue foi de 5,6 milhões de dólares. Mas tem um porém aqui. Sua receita total foi de 84,9 milhões de dólares. Ou seja, 5,6 milhões de dólares vai para quem detém o token. Todo o restante vai para os provedores de liquidez. O buyback de Uni foi ativado em dezembro do ano de 2025 e hoje já foi expandido para mais de 8 camadas. É um mecanismo de retorno real, porém pequeno em relação à sua receita total. Número 5 dessa lista temos a Lido com 3,5 milhões em revenue nos últimos 30 dias. Esse é o maior protocolo de staking dentro da rede Ethereum. Quem detém os tokens ST Ethereum recebe as recompensas de validação da rede diretamente, sem necessidade de uma votação, sem necessidade de clicar, automaticamente. Número 6, temos o protocolo da Aave com 4 milhões em revenue nos últimos 30 dias. 292 tokens Aaves recomprados no mercado todos os dias desde a aprovação do seu Avenomics 3.0. Com a aprovação desse protocolo, a recompra de tokens tornou-se automática e imutável. Pode ter um revenue menor do que o Uniswap, mas o mecanismo de retorno é direto. Número 8 é o Sky, o antigo MakerDAO. 13,8 milhões em revenue. Usa sua receita para recomprar e queimar tokens MKR. Ele possui um dos mecanismos mais antigos de queima de tokens no mercado, atuando desde o ano de 2021. Número 11, temos a Tron com 26,5 milhões de dólares em revenue. O token TRX então é queimado como um mecanismo de tornar o token deflacionário. Desde a última atualização, reduzindo em 60% as taxas da rede, o TRX hoje é levemente inflacionário. O protocolo possui uma receita elevada e uma taxa de queima também muito alta. O problema aqui é a centralização questionável e uma governança opaca. O número 13 é o stake de Ethereum na rede da Binance. Aqui os usuários recebem recompensas detendo o WB Ethereum, 14,1 milhões em revenue distribuídos para quem fazia stake na rede da Binance. Porém, aqui você tem o risco de custódia, pois a custódia não é sua. Para quem prefere atuar em autocustódia, a Lido e a Etherfi são melhores opções. O número 14 é a Solana Chain, 10 milhões estimados em revenue nos últimos 30 dias. As taxas de transações produzidas na rede vão para os validadores e para os stakers. Fazendo stake via Gito, o holder captura algo em torno de 5,8% em recompensas. Número 15, temos a PancakeSwap com 4,1 milhões em revenue. Ela produz a queima do seu token Cake e é a corretora descentralizada dominante na rede da BNB. É um mecanismo real, porém uma escala menor do que a Uniswap. O número 16 é a Pendle. Ela teve 675 mil dólares em revenue nos últimos 30 dias. Anualizado, esse valor estaria próximo de 22 milhões de dólares. É um pouco abaixo do esperado para quem possui um TVL de 1,2 bilhões de dólares, mas quem possui stake de VE Pendle recebe a maior parte de todas as taxas que são produzidas pelo protocolo. Quem trava por mais tempo acaba recebendo maior recompensa. Esse é o mecanismo mais sofisticado que alinha tempo de bloqueio com receitas maiores. Número 18, temos a Injective, com 220 mil em revenue para o detentor do token. Pequeno em números absolutos, mas é o mecanismo mais elegante de recompra que existe no mercado. 100% das taxas produzidas pelo protocolo entram em um bloco que será vendido em um leilão posteriormente. Os lances ofertados nesse leilão são todos queimados. Desde o ano de 2021, mais de 7,1 milhões de tokens Injective foram queimados no mercado. E atualmente ela possui mais de 50% de todo o seu supply em stake. Possui então um mecanismo de alta qualidade, porém a escala ainda não chegou. O segundo grupo tem uma receita real, mas essa receita não vai para quem detém o token.
Porém, é bastante importante que tenhamos esse conhecimento. O número 3 da nossa lista é a Pump Fund. Teve 41,5 milhões de dólares em revenue. Todo esse capital foi para a mão dos donos do projeto. O valor anualizado chega a quase 500 milhões de dólares. Nenhum participante da rede, do projeto ou do seu protocolo recebe parte do que especula dentro dele. Número 7 é o mercado preditivo da Polymarket, com 16,5 milhões de dólares em revenue, sem token para receber qualquer mecanismo de receita. Você pode operar na plataforma, mas não participará de nenhum pedaço dos lucros da empresa. Número 9, temos a GMGN, com 20,6 milhões de dólares em revenue. Esse é o bot de trade do Telegram que cobra 1% de taxa para cada trade que ele executa. Alta receita, mas sem token para o holder participar dela. Mais um caso em que o dinheiro vai só para os desenvolvedores do projeto. Número 10, a Axion Pro, 17,2 milhões de dólares em revenue. Ela é uma plataforma de trading avançado. Não possui nenhum token público com mecanismo de retorno. A lição do grupo 2, então, é que receita alta não significa nada. O que importa para a gente que investe nesse mercado é que essa receita possui um mecanismo de reversão de valor para quem detém um token do protocolo. Sem esse mecanismo, a receita é toda do fundador. Me conte aqui embaixo nos comentários, você já tinha clareza sobre esses mecanismos? E tem um caso especial que precisa de um bloco próprio só para ele. É o caso da Kamino, que é a 17ª no nosso ranking. Ela é o maior protocolo de empréstimos dentro da rede da Solana. 76,4 milhões de taxas anualizadas. 11,5 milhões de dólares em revenue, ou seja, revertido para o DAO, pois o DeFi Lama já mostra que seu revenue é zero. 16 bilhões de dólares em histórico de empréstimo, 933 milhões de dólares em empréstimos ativos, zero calote em todo o seu histórico, mas o revenue é zero. O buyback hoje existe somente no papel. Toda a receita é revertida para o tesouro da fundação, e a fundação, por sua vez, passa por votação para decidir o que vai ser feito dessa receita. E até o presente momento não existe previsão de criação de um mecanismo de recompra automático ou mesmo de destinação dessa receita. Esse então é o exemplo mais didático de todo o ranking. Receita real não garante retorno para o holder. A Kamino tem receita, tem produto, tem usuário e tem todos os fundamentos necessários. O que falta é um mecanismo que independa da vontade humana para reverter o valor para o holder. Podemos então estar diante de um dos casos mais emblemáticos do mercado, pois um caso de recompra automático aprovado pelo DAO seria um dos principais catalisadores para mover os preços do token. Mas enquanto isso não acontece, devemos continuar esperando pelo DAO. 18 projetos em 3 grupos. O mapa mais completo de receita dos últimos 30 dias. E o que o investidor blindado deve fazer com essa informação? Aplicar 3 filtros em sequência antes de tomar a decisão de fazer uma alocação para o próximo ciclo. O primeiro deles é: o protocolo possui uma receita real e verificável? Se a resposta for não, talvez devesse considerar retirá-lo da sua lista. Narrativa sem receita é uma especulação pura. Não é aí que devemos tomar uma decisão inteligente de alocação. E esse ranking já te mostra quem produz receita no mercado. Qualquer protocolo fora dessa lista deve possuir uma justificativa bastante plausível para poder entrar no seu portfólio. O filtro número 2. Existe algum mecanismo verificável de reversão de valor para quem detém o token do projeto? Se a receita vai para o projeto ou para seus fundadores, sem nenhum mecanismo de reversão de valor ou na total dependência da decisão humana, o token não vai capturar valor sem que essa decisão exista ou qualquer outro mecanismo que faça ela existir. O Pump Fund sozinho tem mais receita que a Aave e a Hyperliquid juntos, mas sem token ou mecanismo de reversão de valor para quem utiliza o protocolo, ele não se torna um ativo de investimento. E é exatamente o mecanismo de reversão de valor que vai fazer essa diferenciação. O número 3, e que dá um plus, é exatamente um mecanismo de recompra automático e imutável. Como visto, um mecanismo discricionário depende da votação e da decisão humana. A empresa pode, a qualquer momento, mudar a sua política de realocação. Já mecanismos imutáveis, como o da Hyperliquid ou Evenomics 3.0, ou mesmo a queima que a Tron faz, tem reversão direta de valor para a mão de quem detém o seu token. E a regra que governa esses 3 filtros é receita real, mais mecanismo verificável, mais o automatismo. Qualquer ativo que passar por esses 3 filtros tem uma propriedade que qualquer outro ativo no mercado não vai possuir. O sucesso do produto vai diretamente para a mão do holder. E é exatamente aí que moram as melhores
melhores oportunidades para surfar o próximo ciclo. E o que monitorar nessa lista para os próximos trimestres? Primeiro é o ranking de revenue. Hoje um protocolo pode ter uma receita menor, como é o caso da Pendo, mas em mercado aquecido a receita da Pendo aumenta sensivelmente. Segundo é o caso da Camino. Com uma proposta de recompra automática aprovada no DAO, essa pode ser uma das assimetrias mais interessantes para surfar o próximo ciclo. Terceiro é que novos protocolos podem entrar nessa lista. E uma postura, então, para cada tipo de perfil de investidor. Para um perfil conservador, pode alocar em Ethereum, fazendo um stake via Lito, ou mesmo fazer stake de Solana via Gito, revenue real e stake real com valor diretamente para o detentor. Um perfil moderado pode ir atrás dos projetos com mecanismos de recompra automático, como a Aave, a Hyperliquid ou a Tron. E um perfil mais arrojado pode olhar para a Pendle, que tem potencial de aumentar a sua receita quando o mercado está aquecido, ou mesmo na Injective ganhando escala na sua usabilidade. A diferença então entre investir em cripto e especular no mercado cripto é essa. Especulador compra o que está subindo. Investidor blindado compra a receita real com um mecanismo que devolve valor para o holder. E aguarda o mercado perceber aquilo que a gente já está falando aqui. Se esse vídeo te trouxe mais clareza sobre como aportar em ativos para surfar o próximo ciclo, deixe seu like. Isso ajuda o algoritmo a entender que esse vídeo foi útil para você. E se você quer saber quais desses ativos estarão na carteira blindada, se inscreva no canal. Todos os dias temos novos vídeos. E antes de fecharmos esse vídeo, gostaria de deixar bem claro: não se trata de recomendação de compra ou vendas de ativos no mercado financeiro. Todos os dados aqui apresentados têm um viés educacional e informativo. Visam instruir e ajudá-lo na tomada de decisão. Eu sou Leandro Guedes, esse é o Blindagem Cripto. Nos vemos no próximo vídeo.